E aí, hoje a gente vai mergulhar numa carta que pega um momento que, olha, todo mundo conhece muito bem. Sabe aquele limbo, aquele espaço entre ter uma ideia genial e, bem, de fato dar o primeiro passo? Pois é, vamos olhar para o dois de paus não como um símbolo místico, sabe? Mas como uma experiência que é, no fundo, super-humana e universal. O nosso papo aqui vai ser como se a gente estivesse seguindo a jornada de uma ideia, sabe? A gente começa com a chama e o horizonte para entender de onde vem esse potencial todo. Depois a gente passa para do impulso à intenção, para ver como o desejo começa a tomar forma, a virar um plano. Daí a gente vai ter que encarar a sombra da possibilidade, que é aquele momento tenso em que tudo pode paralisar. A gente vai ver como sair disso em a decisão encarnada e, finalmente, a gente chega em o início da jornada. Bora lá? Então, vamos lá, começando pela primeira parte, a chama e o horizonte. É aqui que a gente vai entender a essência desse impulso inicial. Olha, essa frase aqui, ela resume perfeitamente a essência da coisa. Pensa assim, aquele fogo, aquela faísca pura do Ás de Paus, de repente ele para. Ele observa, contempla o que vem pela frente. É a nossa própria energia criativa, sabe? Ganhando consciência, olhando para o mundo ao redor e se perguntando: e agora? E o ponto-chave é exatamente esse. A gente não tá mais falando daquela faísca inicial, do eureka, não. O dois de paus é o momento que vem logo depois. É quando a consciência pega essa energia toda e pergunta, tá bom, eu tenho esse fogo aqui, e agora? O que eu faço com ele? É a transição, sabe, do puro impulso para uma fase de planejamento, de análise mesmo. E é justamente essa fase de planejamento que nos leva, de forma bem natural, para a nossa segunda parte, do impulso à intenção. Aqui a coisa começa a ficar séria. A gente percebe que só ter vontade, só querer, não basta. Vem aquela consciência de que, poxa, é preciso escolher uma direção, um caminho para canalizar essa energia toda. Aí vem aquele sentimento de poder, né? Eu posso fazer isso. Só que, junto com ele, vem também o peso da responsabilidade. E essa escolha, ela aparece como uma tensão entre dois mundos. Imagina só, de um lado está o território familiar, o que é seguro, o que a gente já conhece de cor, onde os padrões se repetem. Do outro lado, o desconhecido, aquele campo enorme de potencial que, ao mesmo tempo que empolga, também dá um baita frio na barriga. É a clássica encruzilhada, né? E olha, essa frase aqui é a chave de tudo. Querer exige decidir. Não é mais um desejo passivo, sabe? É um momento de assumir a autoria da própria história, de ser protagonista do caminho. Porque no fim das contas, toda expansão envolve um risco, né? Envolve deixar algo conhecido para trás e bancar as consequências. Só que essa decisão nem sempre é fácil, longe disso. E é exatamente aí que a gente pode cair na grande armadilha dessa carta, o que nos leva direto para a nossa terceira parte, a sombra da possibilidade. E a pergunta que fica no ar, a pergunta central da sombra dessa carta é essa: o que acontece quando todo esse poder, toda essa energia, todo esse potencial, em vez de ir para o mundo, fica contido, fica preso? A resposta? A potência vira uma prisão. É isso. O desejo de crescer se transforma numa necessidade doentia de controlar tudo. O planejamento vira um cálculo sem fim, totalmente paralisado pelo medo de cometer um erro. A pessoa fica presa no e se, sabe? Olhando o mundo pela janela, imaginando tudo, mas sem nunca sair do lugar. E na prática, como é que isso aparece? Bom, a gente vê na tal da procrastinação estratégica, aquela vozinha que fala: eu começo quando tudo estiver perfeito. A gente vê na rigidez que se disfarça de planejamento. E, claro, no medo de sair da zona de conforto. A pessoa quase literalmente se fecha para o próprio caminho. Fica ali, pensando: eu poderia ir, mas a escolha é sempre ficar. Ficar parado. Essa comparação aqui, ela resume perfeitamente essa dualidade do dois de paus. Pensa só, a mesma energia pode ser uma ponte, um caminho para a expansão, para o crescimento, para o novo, ou ela pode virar uma fronteira fixa, uma barreira que mantém a gente preso exatamente onde a gente está. É a mesma energia, com dois resultados completamente opostos. Ok, então como é que a gente sai dessa paralisia? Como a gente se liberta dessa prisão de potencial? É isso que a gente vai ver agora, na nossa quarta parte, a decisão encarnada. E a grande virada de chave é essa aqui. É entender que é impossível ter todas as respostas antes de começar. Simplesmente não dá. Nenhum plano, nenhuma direção se confirma só na teoria, no papel.
A confirmação de verdade, ela vem com o movimento, com a ação, mesmo que seja um passinho de cada vez. O caminho para integrar essa lição tem basicamente 3 passos. Primeiro, aceitar a incerteza. Entender que não existe crescimento sem risco, ponto. Segundo, assumir a autoria. É pegar a responsabilidade da escolha para si. E terceiro, que talvez seja o mais importante, transformar a visão em ação. É hora de dar corpo para a decisão, sabe? Tirar ela da cabeça e trazer para o mundo real. E com isso, a gente chega na nossa última parte, para ver o que acontece quando essa decisão é finalmente tomada. A gente chega em o início da jornada. É aqui que o ciclo se fecha. A integração acontece exatamente nesse ponto. É quando a intenção, que era só um plano na cabeça, finalmente junta coragem suficiente para dar o primeiro passo. Aquele fogo que era só potencial, agora está pedindo para ser usado, sabe? Para encarar o mundo real. No fim das contas, um 2 de paus bem integrado é isso. É a capacidade de bancar o próprio desejo diante da escolha, sem fugir para distrações nem congelar de medo. É reconhecer que a liberdade de criar exige que a gente se posicione, que a gente escolha um lado. Resumindo tudo, integrar essa carta é transformar a potência em direção. É aceitar que todo o caminho de verdade começa no exato momento em que se decide deixar o lugar seguro para trás e se aventurar de fato em direção ao horizonte. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Depois de entender todo esse processo, né, da faísca até a decisão, vale a pena pensar, e agora? Para qual horizonte o fogo de cada um de nós está olhando?